Este é um vídeo de suporte ao protocolo de registro em mídias em áreas de desastres, desenvolvido pela Bombeiros Unidos Sem Fronteiras. Neste vídeo, abordaremos o sexto tema, que trata do modelo de formulário de recebimento, guarda e controle de mídia. Neste conteúdo, vamos compreender por que a cadeia de custódia não é apenas um procedimento burocrático, mas um verdadeiro escudo legal da operação. Em ambientes de desastre, cada imagem, vídeo ou gravação pode carregar valor técnico, histórico, administrativo e até judicial. Por isso, não basta registrar. É preciso garantir que o registro seja controlado, rastreável, íntegro e vinculado corretamente ao fato operacional. Quando isso não acontece, a instituição se fragiliza. Quando acontece de forma correta, o acervo se transforma em prova, memória operacional e instrumento de proteção institucional. O formulário de controle de mídias nasce exatamente dessa necessidade de segurança documental. Em ambiente profissional, confiança sem registro é fragilidade. Não se pode depender apenas da boa-fé, da lembrança individual ou de combinações informais. O formulário existe para formalizar aquilo que foi produzido, por quem foi produzido, em qual contexto e sob qual nível de restrição. Ele não substitui a ética do operador, mas dá estrutura para que essa ética possa ser comprovada. A força deste modelo está justamente em sua simplicidade. Ele foi pensado para padronizar algo que em muitas instituições ainda é feito de maneira improvisada. Em vez de cada equipe guardar arquivos do seu próprio jeito, o formulário cria um padrão replicável, compreensível e operacionalmente viável. Isso reduz ruídos, evita perdas e estabelece uma linguagem documental única. Quanto mais simples e padronizado for o processo, maior a chance de ele ser realmente aplicado no terreno e respeitado pela organização. O grande objetivo do protocolo é transformar mídia em documento formal. Isso muda tudo. Uma fotografia deixa de ser apenas uma imagem guardada em um aparelho. Um vídeo deixa de ser apenas um arquivo, salvo em uma pasta. Ambos passam a ser tratados como peças documentais, inseridas em um fluxo institucional. Essa transformação impede que o acervo fique dependente da memória de pessoas, de anotações soltas ou de arquivos sem identificação adequada. O que se busca aqui é ordem, continuidade e capacidade de reconstrução dos fatos. Em cenários extremos, o improviso cobra caro. Quando um material é produzido sem controle, ele pode até existir fisicamente, mas documentalmente ele já nasce enfraquecido. Sem identificação correta, sem vínculo com a ocorrência e sem rastreabilidade, o registro perde valor. E quando a memória operacional depende de lembranças dispersas, a organização se torna vulnerável a erros, extravios e contestação. A mensagem é clara: improviso não preserva a história, não protege a instituição e não sustenta a verdade operacional. A grande diferença entre um simples arquivo e um documento controlado está na capacidade de provar origem, contexto, responsabilidade e destino. Um arquivo solto pode até impressionar visualmente, mas não necessariamente possui força documental. Já um material controlado carrega consigo uma narrativa institucional verificável. Ele permite que qualquer pessoa autorizada compreenda de onde veio, por onde passou, quem teve acesso e qual foi seu uso. É essa diferença que separa o amadorismo da maturidade documental. Todo o sistema apresentado pode ser compreendido a partir de 5 pilares fundamentais. O primeiro é a identificação da ocorrência. O segundo é a origem do registro. O terceiro é a rastreabilidade da captação. O quarto é a sensibilidade do conteúdo. E o quinto envolve a guarda, a integridade e a destinação final. Quando esses pilares trabalham em conjunto, o acervo deixa de ser apenas um conjunto de arquivos e passa a compor um patrimônio documental protegido, coerente e juridicamente sustentável. Nenhum registro deve existir separado do incidente ao qual pertence. Essa é a lógica da âncora documental. O número da ocorrência, o tipo de evento,
A localização exata e a data e horário de referência não são detalhes acessórios. São os elementos que prendem a imagem à realidade operacional. Sem essa âncora, a mídia fica solta. E uma mídia solta pode ser mal interpretada, perder validade ou ser facilmente contestada. O formulário resolve isso ao amarrar tecnicamente o arquivo ao fato que lhe deu origem. O arquivo precisa de raízes. A primeira parte do preenchimento busca exatamente isso: definir o contexto e a origem do registro. Sem contexto exato e sem autoria declarada, uma mídia não passa de uma imagem isolada. Ela pode até ter impacto visual, mas carece de valor histórico, administrativo e legal. O protocolo ensina que cada arquivo deve ser visto como parte de um conjunto documental maior, vinculado a uma ocorrência e inserido em uma cadeia de responsabilidade. Ainda dentro da origem, entra um ponto central: a identificação do responsável pela captação. Nome completo, função, vínculo institucional e contato funcional compõem o núcleo mínimo dessa informação. Isso responde a uma pergunta decisiva em qualquer processo sério: quem produziu esse material? Saber quem registrou não serve apenas para reconhecer a autoria. Serve para estabelecer responsabilidade, permitir verificação posterior e dar sustentação à autenticidade do arquivo. Sem esse dado, a prova enfraquece e a confiança institucional diminui. Em cadeia de custódia, a origem não é detalhe, é fundamento. Do ponto de vista administrativo, ela define responsabilidade funcional. Do ponto de vista jurídico, ajuda a sustentar a autenticidade e procedência. E do ponto de vista institucional, protege a organização contra alegações de manipulação, uso indevido ou origem duvidosa. Quando se sabe exatamente quem produziu o material e em qual contexto, a instituição ganha segurança. Quando isso não está claro, qualquer questionamento se torna mais difícil de responder. Depois da origem, entra a rastreabilidade. Os dados da captação permitem localizar tecnicamente aquele lote de mídia dentro da operação. Eles informam quando, onde, em qual contexto operacional e sob quais condições o material foi produzido. Essa informação é essencial para reconstruir a cronologia dos fatos. Rastreabilidade não é excesso de zelo, é o mecanismo que permite acompanhar a vida documental do arquivo desde o instante da produção até sua destinação final. Aqui procuramos alertar para um erro muito comum: possuir dezenas de arquivos e não saber exatamente o que mostram, quando foram produzidos ou em que setor da operação se inserem. É a chamada síndrome da caixa preta. O conteúdo existe, mas ninguém consegue explicar sua lógica documental com precisão. Isso gera confusão, desperdício e fragilidade probatória. O protocolo evita esse problema ao exigir informações mínimas capazes de tornar cada arquivo inteligível dentro do conjunto da missão. A classificação inicial obriga o operador a pensar sobre sensibilidade logo no momento zero. E isso é extremamente importante. Em vez de discutir sigilo apenas quando alguém deseja divulgar o material, o protocolo antecipa a análise de risco. O conteúdo pode envolver vítimas, estruturas críticas, dados pessoais, cenas impactantes ou informações institucionais reservadas. Portanto, classificar cedo significa proteger cedo. E proteger cedo reduz erros posteriores, exposições indevidas e danos à dignidade humana. O ponto central aqui é simples: a sensibilidade não deve ser avaliada apenas na hora da publicação. Ela precisa ser considerada desde a origem do registro. Isso muda o comportamento do operador. Ele deixa de enxergar a mídia apenas como conteúdo e passa a tratá-la como documento sensível em potencial. Essa mudança de mentalidade fortalece a cultura institucional, evita impulsividade e reduz o risco de compartilhamentos inadequados. Em outras palavras, classificar cedo é governar melhor o acervo. O protocolo indica 4 níveis de classificação: o crítico ou sigilo máximo, o restrito operacional, o controlado para capacitação e o liberado ou desclassificado para divulgação. Entretanto, mesmo o liberado deve sofrer uma validação de comando
para que possa ser disponibilizado. Operações em desastre expõem pessoas em situações de extrema fragilidade. Por isso, o filtro ético e legal funciona como um verdadeiro pedágio moral do processo documental. O responsável precisa se perguntar: esse material contém dados pessoais? Contém dados sensíveis? Mostra a vítima identificável? Se a resposta for sim, o nível de proteção sobe imediatamente. E isso não é obstáculo ao trabalho técnico. É justamente a forma correta de registrar a verdade sem violar a dignidade de quem está sofrendo. Existe um momento crítico em que o arquivo deixa de estar sob responsabilidade do captador em campo e entra em custódia institucional formal. Esse momento precisa ser documentado. Data da transferência, identificação de quem entrega e de quem recebe, e condições desse recebimento são elementos decisivos. É aqui que a posse operacional se encerra e a guarda institucional começa. Sem esse marco, surgem lacunas perigosas. Com ele, a cadeia de custódia permanece íntegra e verificável. A passagem para a guarda institucional é, talvez, o ponto de maior vulnerabilidade de todo o processo. O material sai da zona quente, do terreno, da tensão operacional e precisa chegar com segurança ao ambiente de preservação documental. Se essa transição falha, o risco de extravio, acesso indevido, edição indevida ou ruptura da cadeia aumenta consideravelmente. Por isso, a transferência deve ser exata, objetiva e formal. Não é apenas uma entrega física, é uma passagem de responsabilidade. Registrar não basta. É preciso preservar a integridade do que foi registrado. Isso significa proteger o arquivo bruto, manter sua versão original intocável e, quando necessário, gerar cópias específicas para relatórios, aulas ou instruções. Essa separação é vital. Ela permite demonstrar que o conteúdo original não foi manipulado. Integridade documental é o que sustenta a verdade técnica do acervo. E preservação adequada é o que garante que essa verdade continuará disponível no futuro. O arquivo não encerra sua história no momento em que é salvo. A partir dali, todo acesso, cópia, extração ou uso precisa deixar rastro. Essa é a trilha de auditoria. Ela registra quem teve contato com o material, em qual data, para qual finalidade e sob qual autorização. Em ambientes profissionais, rastrear o uso é tão importante quanto rastrear a origem. Porque não basta saber de onde a mídia veio. É preciso também saber por onde ela passou e quem interagiu com ela. Quando esse sistema funciona, 3 resultados aparecem com clareza. Primeiro, ele organiza, porque cria um padrão claro e replicável para todo o acervo. Segundo, ele legitima, porque permite reconstruir passo a passo a trajetória documental do material. E terceiro, ele protege porque reduz extravios, confusões e usos indevidos. Em outras palavras, o formulário não é papel vazio. Ele produz governança documental. E governança documental, em operações de desastre, significa segurança institucional. Todo ciclo documental precisa terminar com uma decisão oficial. O material cumpriu sua finalidade, então agora precisa receber um destino claro, legal e registrado. Essa etapa encerra a vida operacional imediata do arquivo e inaugura seu legado institucional. Destinar corretamente uma mídia significa reconhecer que ela pode continuar tendo utilidade probatória, histórica, administrativa ou pedagógica. O que não pode acontecer é o arquivo ficar indefinido, esquecido ou circulando sem finalidade formal. A destinação final pode seguir diferentes caminhos, conforme a natureza do material e da ocorrência. Ele pode ser encaminhado para uso pericial ou judicial. Pode compor arquivo institucional. Pode subsidiar procedimento administrativo. Pode servir à instrução técnica. Pode ser desclassificado para uso autorizado. E quando não houver mais justificativa legítima para sua manutenção, pode receber descarte autorizado. O importante é que qualquer destino seja formal, fundamentado e documentado. Existe na proposta do protocolo uma cláusula de responsabilidade.
um verdadeiro pacto entre instituição e envolvidos direta ou indiretamente com o registro. Este pacto traduz o compromisso ético do operador. Todo registro produzido em área de desastre possui natureza funcional e institucional. Isso significa que ele não pertence ao interesse pessoal de quem captou. Ele deve ser tratado com rastreabilidade, controle de acesso, preservação de integridade e respeito absoluto à dignidade humana. Compartilhar, editar, divulgar ou guardar cópias privadas sem autorização é romper esse pacto. E romper esse pacto pode gerar responsabilização administrativa, civil e até mesmo criminal. A mensagem final é direta. O formulário de mídia é muito mais do que um instrumento administrativo. Ele é a evidência de que a instituição agiu com técnica, ética e respeito à verdade e às vítimas. A rastreabilidade absoluta demonstra maturidade operacional. Registrar a verdade sem violar a dignidade. Esse é o equilíbrio que define uma organização séria. Preencher corretamente esse documento é, no fim, um compromisso definitivo com a integridade da operação e com a memória responsável do desastre. As informações solicitadas no modelo de formulário é considerado registro mínimo e deve servir para permitir reconstituir a vida documental do acervo. Portanto, o formulário não deve ser visto como burocracia vazia. Ele é a peça escrita que sustenta a confiabilidade do arquivo visual e a segurança institucional da organização que está respondendo a um desastre.